Olá, gente! Chegando com a palavra de Deus, chegando com a bênção de Deus para você. Que uma palavra ainda aqui no Salmo 119. Nós estamos aqui vendo alguns versículos desse salmo maravilhoso, onde Deus nos abençoa com a sua palavra. E hoje nós estamos com o versículo 4 em diante, que diz assim: Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então Deus, Ele ordenou, Ele colocou os seus mandamentos para que a gente, de uma forma diligente, de uma forma zelosa, de uma forma cuidadosa, nós viéssemos observar. Observar quer dizer entendê-los, buscar compreendê-los e obedecê-los, andar nesses mandamentos. E tudo isso para quê? Aí diz assim: quem dera, o salmista diz, quem dera que os meus caminhos fosse dirigido a observar os teus estatutos, aquilo que o Senhor estabeleceu na tua palavra. Quem dera que os meus caminhos, eles fossem dirigidos a observar. É verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha, se os nossos caminhos, nosso caminho quer dizer o decurso da vida, a nossa maneira de nos conduzir no nosso dia a dia, na vida, se fosse ali dirigido pela palavra de Deus, fosse dirigido pelos estatutos, pelo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, se fosse estabelecido, você pode ter certeza, só seria bênçãos, a gente não erraria tanto e também não traria tantos problemas para a nossa vida. E nós devemos tomar cuidado e fazer isso, né? Você vê e diz, quem dera os meus caminhos, quem dera. Por quê? Porque o salmista aqui, ele entendeu, se quem foi um salmista, alguém que andou com Deus, mas ele entendeu que muitas das vezes os seus caminhos eram dirigidos ou eram conduzidos verdadeiramente dirigido pela sua mente natural, pela sua capacidade natural, pelaquilo que ele achava. Porque como que é que a gente dirige os nossos caminhos? Pelaquilo que nós acreditamos, pelaquilo que nós achamos, por coisas que nós achamos que deve ser assim. E quantas das vezes nós estamos nos nossos pareceres, quantas das vezes nós estamos tomando decisões segundo o que nós achamos e esquecemos que para que os nossos caminhos eles sejam bem conduzidos, ele tem que ser dirigidos pelos estatutos de Deus, pelo que Deus estabeleceu na palavra dele. Mas nós, como seres humanos, às vezes falhamos, erramos e tomamos nossas próprias decisões. E aí é onde nós quebramos a cara. E Deus, como ele disse, ele ordenou mandamentos para que a gente diligentemente, tem que ser com diligência, tem que ser com uma maneira cuidadosa, a gente vir observar. Observar quer dizer andar neles, entendê-los, compreendê-los e praticá-los. Só que muitas das vezes nós estamos ordenando os nossos caminhos, nós estamos dirigindo os nossos caminhos naquilo que nós achamos lógico, naquilo que nós achamos certo, apoiados às vezes em decisões próprias, às vezes em pensamentos próprios, ou algumas vezes até em coisas que aprendemos de pessoas, e às vezes pessoas até sem Deus. Então nós precisamos dirigir os nossos caminhos. Se a gente dirigir pelos estatutos de Deus, pelo aquilo que Ele estabeleceu na palavra dele, você pode ter certeza, nós vamos ver uma vida abençoada, cheia da graça e do poder do bom Deus, porque aí o próprio Deus vai estar nos conduzindo. E a palavra de Deus diz que graças a Deus que nos conduz em Cristo Jesus, em vitória em Cristo Jesus. Então, em vitória, em triunfo, dependendo da tradução. Então, em Cristo, Deus vai nos conduzir em triunfo, vai nos conduzir em vitória, mas tem que ser em Cristo, tem que ser naquilo que Ele nos trouxe, naquilo que Ele nos ensinou, na sua palavra, não naquilo que nós pensamos. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus, Ele ordena os discípulos pegar um barco e passar para o outro lado, que é ali o lago de Genezaré, eles tinham que passar aquele lago, e eles pegam o barco e eles entram dentro da água e vão remar, né, no barco, entra no meio daquele lago e vão remar, e de repente se levanta ali uma tempestade que começa a sacudir o barco deles de um lado para outro. E eles começam ali de uma maneira natural, tentando salvar ali aquela viagem e se esforçando até que chega um ponto que eles estão muito cansados de tanto lutar.
E de repente Jesus vem andando sobre as águas e manda que a tempestade seja apaziguada, dá ordem a que a tempestade é apaziguada, e eles ficam abismados, ficam admirados. Aí Jesus chega para ele e diz assim: ora, vocês não têm fé ainda? Porque, em outras palavras, porque vocês não fizeram o que eu fiz, porque vocês não agiram no que eu sempre tenho ensinado, agir na fé, usar o poder de Deus. Então, quer dizer, a ordenança, o que Deus estabeleceu é que nós usemos o poder dele, confiando nele, confiando que vai funcionar. Só que muitas das vezes nós estamos tentando resolver os nossos problemas, ou estamos tentando nos conduzir na vida segundo o nosso próprio parecer, aquilo que nós achamos lógico na forma humana, e às vezes nós nos cansamos e nossos caminhos às vezes não se tornam tão fáceis. Então ele diz assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos, então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Então, quando tiver respeito a todos os mandamentos, quando eu dirigir os meus caminhos naquilo que o Senhor estabeleceu, o que vai acontecer? Eu não vou ser envergonhado. Por quê? Porque Deus vai sempre levar a gente a um caminho de vitória, a um caminho de conquista. Se nós estivermos andando, observando, tendo respeito por todos os mandamentos de Deus, ter respeito pelos mandamentos de Deus quer dizer, é obedecê-los, é cumprir, é fazer o que eles estão mandando. Quando fizer, não seremos envergonhados, porque Deus vai nos levar à vitória. Às vezes a pessoa pega os seus próprios caminhos e lá na frente ela acaba sendo envergonhada pela vida, pelos resultados que não vêm, os resultados que não são bons. Então Deus, ele tem sempre um bom resultado, mesmo que às vezes a maneira que ele nos manda seguir não parece lógico. Quando Jesus, por exemplo, mandou os discípulos, ele estava com a multidão ali para alimentar de quase 5.000 homens, e ele fala para os discípulos: manda esse povo sentar de 50 em 50, e ele pega ali alguns pães e alguns peixes para abençoar. Parecia que ele ia ser envergonhado. Pois, ele está mandando fazer isso, isso aqui não vai dar, isso aqui não dá, essa quantidade de pães de peixe não dá para alimentar esse povo. Nós vamos mandar o povo se organizar, ficar esperando comida, mas de onde irá? Mas Jesus vai e clama ao Pai, abençoa aquela comida, agradece, dá graças a Deus, abençoa aquela comida, e o que acontece ali? Alimenta todo mundo e ainda sobra. Por quê? Porque ele seguiu o que a palavra dizia, ele seguiu o que o Pai estabeleceu, de usar o poder de Deus e abençoar a vida e resolver os problemas ali debaixo de uma verdadeira fé. Então, quer dizer, o caminho da fé é o caminho de você dar confiança em Deus, é o caminho de você observar verdadeiramente os mandamentos, os estatutos de Deus e agir sobre eles. E ali não será envergonhado, porque mesmo parece que vai ser envergonhado, mas Deus faz um milagre, faz algo grande e sai ali no louvor a Deus. Então, o versículo 7, louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Isso é uma coisa interessante. Nós nunca vamos louvar a Deus com retidão de coração se não aprendermos primeiro os juízos dele. Às vezes a pessoa tem uma voz muito linda e canta louvores a Deus, canta canções a Deus, mas louvar a Deus mesmo é quem aprende o juízo dele e anda nele na prática dos seus juízos, seus justos juízos. Aí diz assim: observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então quer dizer, Deus, não me desampare, eu vou observar o teu estatuto. E é isso, gente. Deixa eu fazer uma breve oração, e essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que essas bênçãos aqui, ó Deus, ministradas nessa palavra, venha abençoar quem assistir esse vídeo, Deus, pois eu repreendo todo o mal da vida dessas pessoas. Eu digo: diabo, onde você está colocando doença, enfermidade, o mal, sai, bate em retirada, em nome de Jesus. Deus, abençoa a todos, em nome de Jesus. E é isso, meus irmãos, são os nossos 10 minutinhos ali na bênção do Salmo 119. Nesse dia, amanhã eu volto com mais uma mensagem. Deus abençoe a todos. Forte abraço, fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus.